Baixa a cabeça, eu quero orar contigo. Pai, no nome de Jesus, que seja exaltado o teu nome hoje à noite aqui. Que essa mensagem seja uma mensagem direta do teu coração, que nos toque, que nos avive, que nos restaure, que tire as vendas dos nossos olhos, nos faça entender o que o Senhor tem para nós. Bendito seja o teu nome, glorificado. O Espírito Santo nos ensina nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Olha só, eu quero te dar alguns conselhos antes de começar essa palavra. A gente está numa série nova que está começando hoje, então o mês inteiro de fevereiro vai ser essa série, falando sobre transformados pela palavra. E eu vou te dizer, quando a gente fala acerca da palavra, acontecem alguns fenômenos, e um dos fenômenos negativos que acontece, é que o diabo vem para roubar a nossa atenção, porque quando a gente ouve a palavra, algo acontece dentro de nós. O que é que o diabo quer? Ele quer roubar a semente que está sendo liberada para você. Então eu vou te dar alguns conselhos. Primeiro, não conversa com quem está do lado. Segundo, não dorme, porque vem um sono, eu não sei de onde é esse sono aí, do cemitério, porque a pessoa não consegue abrir o olho, ela bota fósforo e o olho quebra o palito de fósforo e ela praticamente fica ali querendo dormir. Então presta atenção, abre o teu coração, teus ouvidos espirituais e deixa o seu espírito pronto para ouvir essa mensagem, amém? Então nós vamos lá. Eu gostaria de pedir para você começar abrindo a sua Bíblia em Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 1, e a gente vai ler bastante a Bíblia hoje, para que a gente possa se solidificar, se firmar na palavra cada vez mais. Tiago capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. Tiago capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. Quantos encontraram? Digam pelo menos amém, para eu saber. Ótimo. Pode dizer misericórdia também se não encontrou. Você está do lado de alguém que não sabe manusear a Bíblia, me ajuda aí com ela, com essa pessoa, ajuda ela, isso aí, Sidney. Depois de Hebreus, filho, lá para frente, corta ela aí mais ou menos, da metade para frente você vai encontrar. Encontrou? Mas o Mateus vai colocar ali também, né, Mateus? Então quem não tiver com a Bíblia ou não conseguir encontrar, você pode ler ali também. Mas eu quero ler para você. Diz assim: pelo que, vou ler na versão do Mateus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Vocês conseguiram compreender? Até aí está certo que a palavra fluidade ali, eu não sei de onde tirar superfluidade, tá? Mas enfim, a palavra que Tiago está trazendo é uma palavra muito clara, e essa é uma palavra prática. Quando você lê a carta de Tiago, você vai ler como uma carta clara. Ele não é um homem de várias palavras, ele fala uma palavra só, mas ele vai no alvo. O objetivo dele é ter uma carta de maneira muito prática, e nós precisamos ser práticos quando se trata da palavra. Nos nossos dias, nós não temos valorizado a palavra como devemos valorizar, nós temos menosprezado a palavra de Deus, nós não temos tido experiência com a palavra de Deus. Não é à toa que nós não estamos vendo pessoas sendo transformadas, não é à toa que nós estamos passando por situações, por conflitos e por calamidades, que nós recorremos a tudo e a todos, menos às Escrituras. Quando Tiago trata acerca da importância da palavra, da prática da palavra, Tiago está trazendo para nós um despertamento pessoal.
E esse despertamento pessoal é para que a gente entenda que existe uma fonte, que existe um dínamo, que existe um poder de Deus na palavra, que pode mudar toda e qualquer situação, que pode mudar radicalmente o curso da sua vida, que pode te orientar por um caminho que você nunca imaginou, que pode trazer respostas e que pode trazer soluções. O que Tiago está nos mostrando hoje aqui é que nós precisamos compreender o poder transformador dessa palavra. E ele nos traz, nesse versículo que eu li, embora eu quero ler para você depois o contexto todo do que ele está falando aqui, mas eu quero começar por esse versículo, porque nós estamos falando sobre transformados pela palavra, transformação pessoal. O Evangelho, ele não foi liberado para nós nos mantermos no mesmo ambiente, no mesmo ponto. O Evangelho foi liberado para nós, para que a gente possa ir nos desenvolvendo de fé em fé e de glória em glória. Quando você não está se desenvolvendo, você precisa se questionar que tipo de Evangelho você está ingerindo. Porque o Evangelho de Jesus, as Escrituras, a palavra, ela sempre vai gerar algum desconforto na sua vida, e ela sempre vai impulsionar você a ser um homem melhor e uma mulher melhor. Ninguém que tem contato com Deus, ninguém que tem contato com a palavra, permanece da mesma maneira. Todo mundo, todas as vezes que você tem contato com a palavra, algo sempre vai mudar na sua vida. A palavra, ela vem como um norte, ela nos aponta o caminho, ela te fala para onde você deve ir, ela te fala como você deve viver. Nós não cremos no tipo de teologia ou de mensagem que prega, pode isso, pode aquilo, deve isso ou não deve aquilo. Nós entendemos que a palavra é a própria resposta de tudo que nós almejamos e de tudo que nós precisamos. Então nós não precisamos ficar com medo do pecado, nós não precisamos ficar com medo de ir para o inferno, nós só precisamos amar a Deus profundamente, nós saberemos como viver de uma maneira de sucesso, de uma maneira próspera, de uma maneira intensa com o Senhor. Então o nosso foco hoje à noite aqui é compreendermos como essa palavra pode nos afetar, como nós podemos ser transformados. Talvez para os maridos, para os homens que estão presentes aqui, eu te digo, existem segredos poderosos nas Escrituras que vão te fazer um homem melhor, que vai te fazer ter mais dignidade, que vai restaurar a sua moral, que vai restaurar a sua esperança, a sua autoestima. Talvez para as mulheres que estão aqui, quando você começar a meditar na palavra, você vai se olhar no espelho e você vai ver o quanto você precisa mudar e crescer. Não é mais o ponto de você olhar e perguntar, será que o pastor, ou a pastora, ou a liderança vai ficar chateado se eu for com essa roupa com decote aqui no umbigo? Cara, obviamente, se você vier com decote aqui no umbigo vai ficar complicado, a gente precisa conversar contigo, mas esse não é o nosso papel, esse é o papel do Espírito Santo. E pessoas que caminham com o Espírito Santo, que têm intimidade com o Espírito Santo, quando ela faz alguma coisa, quando ela ingere alguma coisa, quando ela pratica alguma coisa ou veste alguma coisa que não condiz com o padrão que ela está recebendo da palavra, ela se sente mal, ela se sente incomodada e por si só, ela dá meia volta, troca roupa, ela desiste de alguma coisa, ela desfaz o que ela falou antes, porque a palavra é a nossa baliza, a palavra é o nosso norte. E se nós não temos esse prumo, se nós não temos esse nível, se nós não temos esse norte, nós vamos para qualquer lado e nós fazemos qualquer coisa. Não é à toa que pessoas estão muito frustradas nos dias em que nós vivemos. Não é à toa que o índice de suicídio tem crescido. O índice de depressão, de síndromes tem acontecido no dia a dia, porque nós estamos cada vez mais desconexos da palavra. Então a palavra nos conecta a um ambiente de cura e a palavra nos conecta a um ambiente de restauração. Quem é a palavra? A palavra é o próprio Jesus. É a encarnação de Deus na terra. Quem sabe você consiga abrir comigo em João, no Evangelho de João. Deixa marcado aí, Tiago, mas abre no Evangelho de João. Capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 14. Oh, como é bom ver vocês folheando, esse barulho da Bíblia é maravilhoso. João, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 14. Diz assim a palavra: veio para o que era seu, e os seus, não o que, irmãos? Os seus não o receberam. Mas aí, a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê?
o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do quê? Do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No versículo 1 de João, do Evangelho de João, fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Esse Verbo é o que a gente chama de Logos, é o nome que a gente carrega como comunidade. Logos significa palavra, significa verbo. Ontem falamos um pouco sobre isso. Perguntei do Mateus, que o Mateus é experiente em português também, mas nós temos várias outras pessoas aqui que são expertas em português. O que é o verbo, na verdade? O verbo é a ação, é o que dá sentido, é o que conecta, é o que promove o discurso, é o que une, é o que traz entendimento, é a baliza, é o prumo, é o nível. Se não há verbo, não existe nenhuma maneira de nos comunicarmos. O verbo nos faz possível nos comunicar, viajar e ir para lugares. Então a palavra está dizendo que no princípio era o verbo, isso é, no princípio era Jesus. E Jesus era Deus, e Jesus estava com Deus. No início de tudo, nós lemos em Tiago, e Tiago está falando sobre a necessidade das pessoas se agarrarem à palavra, e ele usa uma palavra um tanto que forte, e eu pesquisando, tive que pesquisar, tive que ver, tive que tentar entender o que ele estava querendo falar com aquilo, mas ele fala sobre, nós devemos nos despir do velho homem, dos vestígios do mal, das impurezas, e devemos receber com mansidão a palavra que em nós foi enxertada. A palavra que em nós foi enxertada. Então, antes dele falar do enxerto, ele está falando de como receber essa palavra. Como nós devemos receber essa palavra? Com mansidão. Então, deixa eu te falar uma coisa. É possível conduzir qualquer pecador e qualquer homem ruim a lugares excelentes, desde que ele tenha um coração quebrantado e contrito. É possível conduzir um orgulhoso ao lugar mais simples possível, porque o orgulho ele trava a revelação. A soberba, ela bloqueia o entendimento. A palavra diz que Deus resiste a quem? Aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Tiago está dizendo, para você receber essa palavra, quando receber, receba com mansidão, receba com humildade. Queridos, talvez alguns digam, pastor, você está falando da minha vida aqui, ou você está apontando o dedo para mim, eu estou pregando a palavra. Mas se a carapuça servir, aproveita e veste essa roupa, veste essa camisa e muda. Porque onde há orgulho, onde há soberba, onde há muito autoritarismo, onde há muita falso entendimento sobre si próprio, existe queda e existe ruína. Tiago está nos advertindo e dizendo, seja manso, seja humilde para receber, saiba ser corrigido, saiba ser instruído. Eu quero vos alertar nessa noite, o que nós vamos ver aqui, o que nós vamos ouvir e ser ministrados, tem a ver com um coração quebrantado e contrito, para receber revelações mais profundas. Então, quebrante o seu coração. E aí mais para frente, Tiago diz, é importante que você creia, que essa palavra que foi enxertada em vocês, ela foi enxertada com um objetivo, transformar a sua vida e tornar você semelhante a Jesus. Nós lemos em João, no Evangelho de João, e vimos que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Havia um povo a qual Jesus veio, e esse povo eram os judeus. Jesus veio para os judeus, e os judeus eram orgulhosos suficientes para não receberem Jesus. Eles eram prepotentes, eles eram autossuficientes e eles eram independentes.
porque eles tinham apenas o conhecimento intelectual, mas eles não tinham o Espírito, eles não tinham a revelação da palavra, eles não tinham o entendimento das Escrituras pelo Espírito Santo. Então eles eram completamente soberbos e orgulhosos, e eles não recebiam ou não receberam a revelação de Jesus. Não adianta ter a Bíblia em casa, não adianta ler livros e ter muito conhecimento, não adianta ter lido a Bíblia 10 vezes, nós precisamos ter o Espírito Santo tornando essa palavra viva em nós e para nós. Nós precisamos deixar com que essa palavra se torne prática, que é a temática de Tiago, deixe com que a mensagem das Escrituras se torne prática. Aquele povo não recebeu, porque estava com o coração orgulhoso, porque estava com o coração duro. E porque eles estavam com o coração duro, eles rejeitaram a solução que Deus estava enviando para eles. Mas a Bíblia diz que ele veio e o Verbo se fez carne. Quando eu fui pesquisar um pouco sobre esse processo de ser enxertados, eu pesquisei e vi que também em João capítulo 15, fala sobre esse processo de sermos enxertados. E o que é enxertar? É quando você pega uma planta da mesma espécie, e aí você pega uma muda, que a gente chama de copa, você corta aquela copa, um pedacinho dela, e você prepara o seu caule, e você faz uma certa introdução numa outra planta, da mesma espécie. Isso é para que ela frutifique mais, é para que ela tenha um fruto cada vez melhor, e para que ela seja cada vez mais enraizada, para que ela consiga ter mais nutrientes do solo. Então você coloca ali, tem todo um processo onde você coloca, você amarra, você coloca um plástico para cuidar, e você deixa durante algumas dezenas de dias, e de repente a planta já começou a fazer parte daquele processo. O que Tiago está dizendo? Ele está dizendo primeiro sobre a palavra que foi enxertada em nós. E em João capítulo 15, Jesus está dizendo que Ele é a videira e que nós estamos nele, portanto nós fomos enxertados nele. A única maneira de você fazer um enxerto é pegando uma árvore ou uma muda da mesma espécie. João capítulo 4, versículo 23 e 24 diz que importa que os adoradores de Deus o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, como que a gente pode adorar a Ele se nós não temos essa conexão de espírito? Se nós não conseguimos ter conexão com Deus? Era importante que Deus enviasse Jesus na forma de homem, para que se tornasse da mesma espécie. E uma vez que Jesus vem para a terra, semelhante a você e semelhante a mim, Ele se torna então da nossa mesma espécie, isso é, Ele se torna primícia da humanidade, Ele se torna o primogênito da humanidade. Ele abriu mão da sua glória, Ele abriu mão do seu resplendor, para uma coisa só, para chegar aqui e deixar o agricultor, que é Deus, fazer esse enxerto, é colocar Ele em nós e nós nele, para que a gente possa produzir, aleluia. Pode aplaudir ao Senhor, pode dar um glória a Deus, aleluia, aleluia. Para que a gente possa ter a mesma natureza divina de Deus. Quando nós não éramos filhos da graça, quando nós éramos pecadores, e alguns vão dizer, pastor, mas eu ainda sou pecador, então você precisa estudar a palavra. Você pode cometer pecados, mas a sua identidade hoje é justiça, é justificado, então você é santo. Você pode deslizar, mas se você se arrepende, se você se conserta, você volta a ser justificado e santo. Então preste atenção, quando nós éramos sujos, imundos e pecadores, que estávamos sendo conduzidos pelo diabo e pelo inferno, nós não tínhamos parte com a natureza de Deus. E se não tínhamos parte com a natureza de Deus, nós não poderíamos ser tão saudáveis, nós não poderíamos ser frutíferos, porque a vida está em Cristo, e essa vida se fez carne, e essa vida habitou entre nós,
Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Pastor, mas eu recebia ele. Pastor, mas eu tenho comunhão com Deus, eu tenho um contato com Deus, e eu fico maravilhado por isso. Mas Paulo fala sobre a necessidade da gente compreender, de desenvolver a nossa salvação dia a dia, com temor e com tremor. Eu creio que o que a palavra está nos chamando hoje, é entender que uma vez enxertados nele, as coisas não permanecem da mesma forma. Uma vez enxertados nele, nós passamos a ter a mentalidade de Cristo, nós passamos a ter uma mentalidade diferente, não uma mentalidade de condenação, não uma mentalidade de culpa, não uma mentalidade de menosprezo. Então nós precisamos de fato, se não fomos enxertados ainda, ou se Ele não nos enxertou nele ainda, nós precisamos sair daqui hoje com essa convicção: Senhor, eu quero ter uma experiência espiritual contigo, de tal maneira que eu saia desse ambiente de pecador, eu saia desse ambiente de criatura simplesmente, e eu quero me tornar filho de Deus. Porque quando a planta é enxertada, tudo que tem na árvore vem para ela. Os nutrientes, a vida e a capacidade de se tornar uma nova espécie. Então elas se fundem para se tornar uma nova espécie. Antes nós éramos filhos da desobediência, antes nós éramos filhos das trevas, mas nós nos unimos a Cristo para nos tornar uma nova espécie. Que espécie é essa? Filhos de Deus, onde éramos escravos, onde éramos renegados e rejeitados, e agora Ele nos trouxe para um ambiente onde nós somos filhos de Deus. O que gera isso em nós? Como eu posso ser enxertado? Como que esse processo do enxerto acontece? Vou ler de novo Tiago, só para você perceber o segredo. Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22 vai dizer assim: pelo que despojando-vos, isso é, tirando de você toda impureza e todo vestígio do mal, recebei com humildade a palavra, o que? Em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. A salvação, ela adentra em nós, através do Espírito Santo, compartilhar a palavra, revelar a palavra e enxertar a palavra em nossos corações. O que é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo introduz a palavra de Deus. E a Bíblia diz que esse Espírito nos conduzirá a toda verdade. O trabalho do Espírito Santo não é tornar você famoso. O trabalho do Espírito Santo não é dar a você um ministério galáctico. O trabalho do Espírito Santo não é fazer de você alguém notável numa cidade inteira. Não é dar a você muito dinheiro. O trabalho do Espírito Santo é quebrantar o seu coração para que você se arrependa dos seus erros, dos seus maus caminhos, de tudo aquilo que te separa de Deus. O trabalho do Espírito Santo é te tornar um homem melhor. O trabalho do Espírito Santo é fazer você parecido com Jesus. É fazer você uma pessoa humilde e não orgulhosa. É fazer de você uma pessoa bondosa e não maldosa. É fazer de você uma pessoa temperada nas palavras. É fazer de você uma pessoa controlada no temperamento. É fazer de você alguém que tem os olhos de compaixão. O trabalho do Espírito Santo não é uma mudança externa. O trabalho do Espírito Santo em revelar a palavra é uma mudança interna. É uma mudança interior. Vivemos numa época onde supervalorizamos a aparência, supervalorizamos a mudança externa, porque as pessoas não estão mais preocupadas em olharem dentro de nós, elas querem simplesmente conhecer o que está fora, e pelo perfume que eu uso, pela roupa, pelos lugares que eu como, pelos lugares que eu vou, pelos aparelhos que eu tenho, então eu sou valorizado por isso. A verdade começa de dentro para fora. É quando ele vem com uma chave e ele começa a destravar. Esse é o poder da palavra. Ela começa a destravar nas suas vidas aquelas caixas. Ela começa a destravar aqueles quartos escuros.
situações que a gente está envolvido, situações que a gente está cometendo e praticando, e o Espírito Santo está dizendo: não, isso não tem nada a ver com a tua identidade, você não é isso, não faça isso, porque isso não tem nada a ver com a palavra. E ele começa a trazer o que a gente chama de quebrantamento, e ele começa a fazer com que o nosso coração se arrependa, e é aí a grande obra de Deus de transformação, é o arrependimento do nosso coração. Não ache que a palavra vai vir para você para te fazer mais famoso. Ela vai vir para você para te fazer humilde. Nos falta humildade. Às vezes a gente acha que é humilde e está sendo extremamente orgulhoso. A humildade é o que Jesus carregava com ele. A humildade de Jesus não fazia ele se justificar, porque o Pai justificava ele. A humildade de Jesus não fazia ele defender a sua própria vida, por isso ele se entregou, porque ele falou: a minha vida só serve para uma coisa, para glorificar ao Senhor, então eu me entrego, então eu me dou. A humildade de Jesus fez ele servir até aquelas pessoas extremamente pobres e rejeitadas, porque ele não veio para aqueles que eram alguma coisa, não veio para os orgulhosos, ele veio para os humildes, ele veio para aqueles que estavam recebendo a ele, que aqui o Espírito Santo está querendo gerar em nós, através do poder da palavra, o caráter de Jesus. Eu sei que cada um de nós estamos numa caminhada. Eu sei que existem situações na sua vida que você fala: Deus, eu não queria mais estar nisso. Pai, eu queria me libertar disso. Senhor, eu não queria estar mais praticando isso. O Senhor vê você e Ele olha para você com misericórdia e com graça. Ele sabe que você é pó, Ele sabe que você é fraco, e Ele sabe que você está no processo de ser transformado. Ele sabe que você não está pronto ainda. Esse não é o problema. Ele é gracioso, misericordioso. O problema é sermos orgulhosos e não reconhecermos as nossas falhas, e não reconhecermos os nossos pecados, e não reconhecermos as nossas fraquezas. Quando Jesus foi enxertado em nós, Ele estava plantando a palavra dentro dos nossos corações. E aí eu quero fazer uma declaração: é impossível ter um relacionamento com Jesus e não caminhar com a palavra. Se você não caminha com a palavra, não tem vida com a palavra, você está ouvindo o seu próprio coração, a sua própria alma, mas você não está ouvindo o Espírito Santo. O Espírito Santo tem a responsabilidade de nos ministrar a palavra. Por isso, fuja de toda e qualquer situação onde o seu coração tenta entender as coisas pela sua própria experiência. E apegue-se à palavra, porque a palavra é o prumo, o nível, a palavra é o norte, é a base de tudo aquilo que nós precisamos para crescer e para nos desenvolver. Agora, o Verbo se fez carne, e quando Ele se materializou, se tornou homem, Ele estava dizendo: a única maneira de vocês serem transformados é vocês tendo uma experiência comigo. Ele disse: é vocês em mim e eu em vós. Sabe o que Ele estava dizendo? Ele estava dizendo: a única maneira de eu estar em vocês e vocês em mim é vocês serem obedientes à minha palavra. Ele fala isso também em João capítulo 15. Ele diz assim: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Alguns vão dizer: pastor, mas não é fácil obedecer os mandamentos. Não é fácil a gente corresponder com Deus, é muito difícil, as coisas às vezes apertam e a gente tem reações que não deveriam ter. Mas eu digo para você: submeta-se ao Espírito Santo, e o Espírito Santo te orientará como proceder, como falar, como resolver situações, como se comportar. É a palavra, é o poder da palavra em nós, é o poder da palavra nos transformando. Essa palavra precisa fazer parte da sua vida, essa palavra precisa ser prática na sua vida, que é o que Tiago fala aqui. Se você puder voltar para o capítulo 1 de Tiago. Tiago fala no versículo 22 do capítulo 1, ele diz assim: e sede praticantes da palavra, e não somente o que, meus irmãos? Ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você acha que Deus está interessado em ter você no hall de membro, onde você bate o ponto todo domingo, e você é fiel no dízimo, fiel nas ofertas, e você se senta aí, está tudo bonito, tudo maravilhoso, e o seu nome está no hall do membro, mas agora eu vou para o céu porque eu estou numa igreja local? Isso não quer dizer nada. Ele está dizendo: é muito perigoso ser alguém que ouve, se alimenta, mas não pratica.
Porque todo alimento parado, toda água parada, tudo aquilo que você armazena e não é produzido ou não é desenvolvido, se torna uma arma de morte para você. Por isso que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é que a palavra está dizendo sobre isso? Que quando nós praticamos a palavra, nós damos espaço para o Espírito Santo nos transformar. Hoje é o dia que provavelmente você tenha chegado aqui com algum tipo de problema, algum tipo de situação, onde você se pergunta: Senhor, eu não sei mais o que fazer, Pai, eu não sei mais como resolver. A minha questão é: quantos anos você está caminhando assim? Há quanto tempo você tem esse mesmo problema, esse mesmo sentimento, essa mesma dificuldade? Há quantos anos? Eu te convido, deixa a palavra de Deus entrar. Pastor, mas como que ela entra? É relacionamento. Começa com ler, começa com ter contato, começa com orar, começa com buscar, começa com estar falando com o Espírito Santo e começa com ouvir a Deus e ao teu próximo. A Deus e ao teu próximo. Pessoas orgulhosas, elas não ouvem. Pessoas orgulhosas, elas têm na cabeça dela que está tudo certo. Você olha para a vida delas, está assim, declinando, caindo e afundando. Você não vê frutos, você não vê vida, você não vê nada. A pessoa fala muito, ela tem muita coisa que ela coloca para fora, mas mostra-me as obras, mostra-me os frutos. A tua casa, tua vida, não vai estar perfeita, eu sei disso, mas está sempre do mesmo jeito. Tem um problema aí e nós precisamos resolver isso. É contato com a palavra. Talvez você vai entender a razão então da gente começar a mergulhar um pouquinho mais e entender sobre isso. Eu separei alguns versículos aqui e eu gostaria que você lesse, só para eu conseguir te fazer compreender a importância que existe de nos desenvolvermos na palavra. Por que a gente deve se desenvolver na palavra, com a Bíblia, estudar a Bíblia? Primeiro, Salmos, capítulo 19, do versículo 7 ao versículo 9. Salmos 19, do 7 ao 9. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então ela está falando sobre restauração, sobre sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. A palavra de Deus, ela foi liberada para o homem. Ela foi liberada para restaurar. Ela foi liberada para iluminar os seus olhos. Ela foi liberada para liberar sabedoria para você. Ela foi liberada para alegrar o seu coração. Ela foi liberada para fazer você permanecer firme. Esse é o poder da palavra de Deus na sua vida. Eu espero que você tenha ouvido o que eu acabei de ler, porque nós não estamos falando que é o livro do Augusto Cury, nós não estamos falando que é a mensagem do Bill Johnson. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Por que você está tão abatido? Por que você está tão perdido? Por que o nível de preocupação é tão grande a ponto de você ficar doente? Por que o nível de pressão é tão grande no seu casamento, na sua casa, na sua vida? É tão grande que você não consegue ter alegria. Quando nós confiamos no Senhor, conhecemos as Escrituras, sabemos o que o nosso Deus fez e sabemos o que Ele continua fazendo, até o nosso semblante fica feliz e fica alegre, porque quem confia no Senhor não precisa temer o dia mau, porque nós já sabemos que somos mais que vencedores naquele que já nos fez ser vencedores em todas as coisas, desde a cruz do Calvário. Então a palavra de Deus, ela veio para o homem como uma lei perfeita, e essa lei perfeita, ela traz alegria para o seu coração, ela traz luz para o seu coração, ela traz sabedoria, ela traz restauração para a sua alma, ela traz restauração para a sua alma, ela traz restauração para a sua alma. Não é aceitável que você viva menos do que isso, não aceite viver menos do que isso.
Porque se você tem uma preocupação e o seu coração fica ansioso, você adoece. Mas se você leva para Jesus a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, porque Ele diz assim, antes de se preocupar, ore e lance sobre mim as suas ansiedades, e eu vou cuidar de você. Você não é mais importante do que os pardais que voam, você não é mais importante do que o lírio do campo, e se eu sustentei o lírio e sustentei os pardais, os pássaros do campo, será que eu não vou sustentar ainda mais a você, que são as primícias de Deus, que é aquele povo a qual Ele veio, se fez carne? Ele está dizendo para você, levante a sua cabeça e olhe para o alto, porque se você ficar olhando para o inferno, você não vai conseguir ver quem Ele é e quem você é. Chega uma hora que a gente tem que mudar. Chega uma hora que a gente tem que bater na cara e dizer assim, o que é que eu vou escolher, o certo ou o errado? Uma outra razão pela qual nós devemos estudar a palavra, estudar a Bíblia, crer na Bíblia, é porque ela é viva e ela é ativa. Leia comigo em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pode fazer barulho aí, não tem problema não, mexendo nas folhas da sua Bíblia, por favor. Que um dia a gente proíbe os celulares de entrar ali, que você vai ficar bem mais expert, tá? A Bíblia é viva e ativa, Hebreus capítulo 4, versículo 12, e diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é poderosa. Poderosa para quê, pastor? Para revelar para você o que é da carne na sua vida e o que é do Espírito. Porque às vezes a gente está com carnalidade no nosso coração, na nossa mente, nos nossos olhos, e a gente tenta espiritualizar, e a gente espiritualiza a carnalidade para poder ficar tudo tranquilo. Mas quando a palavra entra, ela traz de uma maneira afiada, ela diz, isso aqui é carne, isso aqui não tem parte com Deus, isso aqui é espírito, isso aqui tem parte com Deus. Então a palavra ela ilumina os seus olhos de maneira tão viva, que ela ativa em você a vida de Deus, porque Deus já foi enxertado em você através da palavra, e você enxertado nele através do Espírito Santo. Por que a gente deve estudar a Bíblia? Um outro ponto. Se você puder abrir comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Se não souber onde é, você vai lá na primeira página, no índice, e vê o número e corre lá. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Devemos estudar a palavra, irmãos, porque a palavra, ela trabalha eficazmente na vida daqueles que creem. Diz assim o versículo: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Quando nós tomamos uma vacina, você vai no médico, numa clínica, e você toma uma vacina, aquela vacina é um organismo, um micro-organismo, que ativa no seu organismo uma reação. Eles colocam um vírus ou um antivírus. Aquele vírus é o vírus letal para você, só que aquele vírus que é colocado, ele é morto, tá? Então eu estou usando para você o exemplo para você entender. Mas quando aquele vírus entra, mesmo estando morto, ele entra para gerar uma reação no seu organismo. Quando a palavra de Deus é aplicada à sua mente, aplicada ao seu coração, ela vem com uma ação dessa, e ela começa a ativar todo o seu organismo. Então você passa a receber uma visitação celestial no seu corpo físico, na sua alma e no seu espírito. Você passa a ser suprido por Deus no seu corpo físico, na sua alma e no seu espírito. Deixa eu te explicar da melhor maneira. Quando a palavra entra em você, ela te faz crer para a tua cura no corpo físico, para resolver problemas que estão aqui no âmbito do teu corpo.
Mas ela também entra no âmbito da alma, onde muitos de nós não conseguimos entrar. Ela entra e ela começa a gerar de maneira eficaz uma ação de transformação, mas ela também vai no teu espírito, gerando fé, gerando vida, gerando perseverança, gerando esperança, gerando alegria, gerando contentamento. Ela age em você, no corpo, na alma e no espírito. Você não precisa viver como um derrotado. E a minha angústia, e eu te digo que é angústia, é de ver crentes que poderiam estar vivendo o melhor de Deus, e estão prostrados como se o diabo tivesse sentado nos seus ombros, porque eles não conseguem ter fé, porque eles não conhecem o Deus que tem, porque eles não têm contato com a palavra. Crentes que vivem prostrados, angustiados, crentes que vivem caindo nas mesmas áreas, nos mesmos problemas. O que está acontecendo? Jovens que são velhos, jovens que não têm mais alegria, dormem nos cultos, não têm esperança, não têm sonhos. Que tipo de sociedade, que tipo de nação nós vamos gerar? Porque se como igreja nós carregamos Deus conosco, se como igreja nós somos instrumentos de Deus, que tipo de ação nós vamos gerar aí fora? Porque nós estamos muito mais crendo no que o diabo fala, nós estamos muito mais buscando conhecimento mundano do que necessariamente nos aperfeiçoando na palavra e deixando a palavra nos aperfeiçoar. A minha angústia é olhar para pessoas que têm um potencial, uma capacidade enorme de voar e ir além. Ela quer correr e cortar caminhos, ela quer o pó mágico, ela quer a oração do homem de Deus forte, ela quer a oração dos 390 homens que vieram de Israel, ela quer a fogueira santa de Israel, ela quer aquela grande porta para ela passar dentro e resolver. Não existe mágica, não existe antídoto que possa o homem preparar para resolver o seu problema. É o processo, é a palavra sendo lixa, é a palavra nos limpando. É por isso que Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra, vocês já estão limpos pela água da palavra. Então essa água precisa nos limpar, precisamos ser revestidos, precisamos ter uma visão diferente. Crentes que oram, dizem que oram, mas vivem angustiados. Eu não consigo entender. Intercessão não é culto fúnebre. Interceder, por mais que seja, a gente esteja intercedendo ali por algo ruim que está acontecendo, mas a intercessão, para quem está nessa posição de filho que caminha na palavra, é a certeza de que nós vamos para uma batalha que já foi ganha, e ganha pelo Senhor e que nos entregou a vitória. Então por que eu vou me angustiar, vou me desfigurar? Pode ser essa noite um pouquinho prolongada, você pode estar passando dificuldade, a situação pode não estar boa, mas cara, eu creio na palavra, que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Eu creio na palavra, que o meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu espero. Eu preciso crer em Deus verdadeiramente, eu preciso ser enxertado nele, eu preciso deixar de viver para mim, e eu preciso deixar com que Ele gere em mim uma nova espécie, chamada filhos de Deus, onde eu já não vou mais viver por mim, onde eu já não vou mais fazer a minha vontade. A minha angústia, querido, é olhar para muita gente que Deus está dizendo assim: eu sei onde você pode chegar, eu quero te levar a lugares mais altos, mas as pessoas se agarram a medos, se agarram a angústia, e elas ficam grudadas no passado, e elas não conseguem romper. Rompa com o passado, rompa com a maldição, porque na cruz do Calvário o seu Deus justificou você, o seu Deus mostrou para você um novo caminho, o seu Deus disse: creia tão somente.
chega o tempo que nós temos que sacudir a poeira, bater na nossa face, nos levantar e entender que não existe mágica, mas existe um processo, é dia a dia. Você não vai ser um leitor expert, você não vai ter experiência da noite para o dia, mas começa hoje. Para de reclamar e começa hoje, porque Jesus está querendo transformar a sua casa, a sua vida, o seu casamento, as suas finanças e o seu futuro, porque Ele olha para você e Ele diz: você é instrumento para a minha glória, para a minha glória. Aleluia! O pecado não pode mais ser o limiar ou o parâmetro na sua vida. Não faça as coisas porque você está com medo de ir para o inferno. Faça as coisas porque você deseja amar e agradar a Deus de tal maneira que não existe uma outra opção para você. E quando eu não conseguir, pastor, lance-se no chão, bote a cara no pó e diga: eu só levanto daqui quando o Senhor me der um pouquinho mais de força para eu não cair. Não adianta, eu não tenho como suprir você, minha esposa não pode suprir você, até porque nós não fomos o enviado para isso. Nós te ajudamos, te auxiliamos, e uma das maneiras que eu tenho de te auxiliar é: olha para o Espírito Santo, porque Ele é um instrumento de Deus na sua vida para transformar você e para te ajudar. Chegou a hora que a gente precisa olhar para nós, e a gente precisa perceber algumas coisas. E a primeira coisa é: por que eu não tenho fluído como deveria fluir, com tanto tempo na igreja? Por que eu saio do culto com uma palavra que entra na minha cabeça, mas eu volto às velhas práticas? Questione sobre o seu enxerto. Questione se você de fato tem humildade suficiente para receber essa palavra com mansidão e humildade, ao invés de estar rejeitando, rechaçando. Questione-se se a sua mente não é religiosa o suficiente para você não se submeter a qualquer outra coisa que vá de contra aquilo que você pensa. Isso é, a palavra ela quer quebrar os paradigmas em você. Sim, questione-se. Questione-se se é dessa maneira que Deus sonhou que você deveria viver. Questione-se sobre: puxa, era realmente aqui que eu deveria estar ou já deveria estar lá na frente? Não questione-se para se autocondenar e ficar lá atrás, mais preso mais uma vez, mas questione-se para pelo menos dar uma opção à sua alma, de dizer: eu não quero mais estar aqui, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais pensar desse jeito, porque o Deus que eu sirvo, que veio para os seus, e que derramou-se em nós, e que abriu um leque de oportunidades, Ele está dizendo: você é o único que delimita até onde Ele pode te levar. Você pode chegar a lugares que você nunca imaginou, e você pode chegar ao último dia da sua vida estando no mesmo lugar que você está. Não é Ele quem decide, é você quem decide. Ele tem força suficiente para te levar até a eternidade, para te conduzir por lugares maravilhosos e incríveis, mas é você quem decide. Hoje, essa mensagem fica para que a gente entenda no primeiro dia dessa série a importância da palavra no processo da nossa transformação. E para que a palavra tenha acesso a nos transformar, nós precisamos de humildade. Eu quero convidar você a ficar de pé, porque eu quero orar com você nessa noite.